12 de novembro, dia da diretora e do diretor. Muito mais diretoras do que diretores ocupam as escolas, a gestão de escolas. Mesmo assim, infelizmente, muitas escolas ainda têm enquanto cartilha uma lei patriarcal. Mas isso é outra história, não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre a minha diretora, Kátia. Quando ela iniciou o ano, ela trouxe uma história me sensibilizando, né, para umas questões que a gente estava vivendo lá na escola, que eram de mudanças, era eu podendo falar de algumas coisas, elas podendo falar de outras. E a diretora Kátia me trouxe uma história vivenciada por ela e por mim há uns 20 anos passados, né? Foi quando eu fui professora da irmã dela, no segundo ano. A irmã dela não gostava de ir na escola, era uma briga, e o pai, um queridão, uma pessoa extremamente responsável, sempre, né, querendo essas filhas na escola, essas filhas na educação, um pai extremamente amoroso. E esse pai acompanhava ela e levava ela para a sala. Então, quando ela estava envolvida, era porque o pai, ele estava ali, pai, mãe, né? Mas eu lembro muito do pai que levava a mana dela para a sala. E numa dessas, a mana faltou, e aí eu trabalhei o filme O Rei Leão. Primeiro filme O Rei Leão. E a Kátia lembrou que naquela ocasião eu convidei a minha aluna, né, para vir na minha casa para assistir o filme, porque eu iria trabalhar o filme, né, eu iria seguir a temática do filme, né, qual seria o tema gerador para as aulas seguintes. E aí, quem veio junto com a minha aluna foi a irmã dela, a Kátia. E eu não lembrava dessa história. E a Kátia me trouxe essa história como sendo algo que, nossa, aquilo marcou muito ela. A professora chamar a aluna para casa. E aí, por que eu estou falando dessa história? Porque a Kátia é essa sensibilidade, é esse movimento que te mostra as coisas de forma muito sutil. E falo e quero também agora trazer uma outra questão. Na nossa última reunião, eu disse para a Kátia e para a equipe que eu compreendia que elas, as três trabalhando na mesma sala e fazendo tudo junto, não funcionava. Porque tinha momentos que a gente precisava falar com a Kátia, ela estava com a Tati e com a Luciana. Tinha momentos que a gente queria falar com as cores, a Kátia estava lá conversando com alguém, aquilo parecia um incômodo. Então, tudo acontece na mesma sala, né? Atendimento de pais, atendimento de aluno, atendimento de prof, as coisas acontecem tudo ali na mesma sala e as três sempre envolvidas. E às vezes tu tá falando com a Diri, daí uma cor de fala no meio, e daí tu tá falando com a Diri, a outra fala, né? E a Kátia sempre ponderada, a Kátia sempre atenciosa. E aí, Kátia, o que eu quero dizer? Que escutando a homenagem que foi feita para ti essa semana, e escutando a tua mãe, Kátia, e agradeço essa mãe imensamente, ela me fez pensar uma coisa muito bonita. Ela me fez pensar nesse papel dessa diretora, nesse meio que chegou bagunçado, e não porque a Cris, que estava lá, diretora, deixou bagunçado, mas as coisas foram acontecendo de forma tão corrida, tão corrida. O ano passado terminou de um jeito desagradável, e aí tudo começa um pouco corrido, e tu veio com a tua forma tranquila, né? Cheia de inseguranças, mas com um monte de desejo de fazer bonito. E aí, tu dentro dessa sala de aula, dessa sala com as gurias que já têm experiência de equipe diretiva, de direção de escola. E tu se coloca ali com elas. E aí, a tua mãe falava, voltando na tua mãe, falava assim no tempo que tu ia para a faculdade, o esforço que foi. Falou que né, compraram um carrinho, né, conseguiram comprar um carrinho e te levavam para faculdade de carrinho e ficavam lá te esperando, né? O pai saía do trabalho correndo, o pai tomava banho e o pai ia lá para a faculdade e ficava lá a noite toda te esperando, e a mãe também. E tu se formou nesse esforço, né? E foi quando eu me dei conta, Kátia, que tu tem que ficar assim,
Tu tem que ficar no meio das gurias, tu tem que ficar no nosso meio, tu tem que ficar onde tu tá. Acho que algumas coisas podem ser deslocadas daquela sala, né? Alguns atendimentos podem ser feitos em outros espaços, mas isso é outra história, né? Mas eu acho que não é, que tu tem que ficar assim junto. Porque quem está lá contigo e nós que estamos convivendo contigo, a gente tem muito a aprender contigo. Muito a aprender contigo. Esse teu jeito tranquilo, esse teu jeito calmo, essa tua postura pedagógica, que olha para minha gurizada correndo para cá e para lá, correndo para cá e para lá, e olha com tranquilidade, olha com respeito, que compreende a função do brincar. Eu acho que é isso. Tu está no local que tu deveria estar. E então quero falar isso, assim, agradecer, né, que tu estás aí esse ano. Algumas indignações seguem sendo minhas, né? Quando eu digo assim para vocês da equipe, cara, como é que vocês conseguem, hein? Como é que vocês conseguem estar numa equipe que quando não gosta simplesmente manda embora, porque eu tive essa sensação em outros espaços. Ah, não foi legal, agora tu sai. Enquanto tu for útil, enquanto tu fizer aquilo que a gente acha que é legal, tu fica, senão depois tu sai. Né? Ai, fico indignada com isso e parece que ninguém tinha que estar ocupando função. Mas não, tem que ocupar, né? A gente precisa de pessoas na função. E que bom que é vocês que estão aí, que bom que é tu que está na função. Então tá, Kátia, eu quero desejar então um feliz dia do diretor para ti e agradecer mesmo do fundo do coração todo esse cuidado que tu vem tendo comigo nesse momento, né? Uma vivência que eu não esperava, que aqui em casa a gente não esperava, e que tu lida de forma tranquila. Ok, tá tudo certo, bom, não consigo cumprir a atividade aqui, tá? Não é sobre isso que eu tô falando contigo. Eu tô perguntando se tu tá bem. Sim, tu vai depois, quando der, legal. Então, agradecer, né? Agradecer pelo que tu vem sendo aí, pela educação de igrejinha, por esse movimento mais pacífico, mais calmo, que a gente tem que aprender. Muito aprender. Então, por tempo, obrigada. Muito obrigada.